E aí, galera do canal AC Palpites, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Segue o canal aí, se inscreve, beleza? Assina, ativa o sininho aí para receber as notificações. Todos os dias vou estar postando aí alguns jogos, algumas dicas de palpites para que vocês possam apostar, certo? Para que vocês possam ter aí algumas opções de jogos para apostar, beleza? Galera, Fluminense e Ceará, jogo da Série A do Brasileirão, finalizando a rodada, certo? Do fim de semana, que inclusive dos jogos que eu falei, houve apenas o Cruzeiro que não se portou como eu imaginei e saiu no 0-0 contra o Botafogo, mas os demais o Flamengo ganhou, o Corinthians ganhou, o jogo do Atlético Paranaense também, que eu tava com a tendência para que o Atlético Paranaense ganhasse, mas que eu tava meio assim, então fui confiante casa ou empate e o Atlético Paranaense ganhou de 1-0, então foi um domingo que acertei bastante jogos, ok? Vamos falar aqui de Fluminense e Ceará. Fluminense que vai jogar dentro de casa, vai jogar no Maracanã, vai enfrentar o time do Ceará, que é um time aqui do meu estado, rival do Fortaleza. Eu acredito que o Fluminense vai jogar para cima, vai procurar o resultado porque está jogando em casa, e o Ceará não é time de se trancar, não joga na retranca. O Ceará sempre procura também estar atacando, né? É um time muito bom ofensivamente, mas tem pecado um pouco aí na defesa. Eu acredito que esse vai ser um jogo bem pegado, um jogo lá e cá, e com certeza vai ser um grande jogo para acompanhar. O Fluminense está na zona de rebaixamento, está em 17º, né? Caiu. E o Ceará está em 14º, abaixo do Fortaleza, e precisa vencer, precisa pelo menos segurar um empate, já que está jogando fora de casa. E eu acredito que vai ser um grande jogo, ok? O Fluminense estava em casa, tem um retrospecto de 5 jogos, tem um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Ceará fora de casa tem 4 derrotas e uma vitória. O Fluminense tem boas chances de sair com um bom resultado, mas esse jogo eu vou casa com empate. Eu tô muito assim com o Fluminense, apesar de que tem bons jogadores, João Pedro, um excelente jogador, mas eu vou apostar Fluminense se assegurando no empate. Quem quiser ir um jogo mais arriscado, então pode ir Fluminense casa para vencer. Série B do Brasileirão, Cuiabá contra o Sport Recife, também um jogo muito pegado. O Cuiabá vai jogar dentro de casa, certo? Que venceu o Vitória, venceu o São Caetano, perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Londrina e perdeu para Ponte Preta por 3-1. O Cuiabá nesse prognóstico aí, nesses dados, eu vejo que o Cuiabá é um time que tem uma defesa bem defensiva, né? Um time que adota uma postura defensiva, e dentro de casa também eles não procuram muito atacar, é um time muito defensivo. Então o Sport jogando fora de casa sempre tá marcando gols, mas também tá empatando, perdeu, teve uma vitória contra o América Mineiro, que é um time não muito bom. E para esse jogo eu vou apostar num jogo under, ou seja, um jogo abaixo gols. Eu vou aqui apostar abaixo de 2,5, né? O esporte tem vacilado muito, e o Cuiabá tem uma defesa mais forte. O esporte no último jogo contra o Criciúma, se eu não me engane, deixa eu até ver aqui.
O Sport contra o São Bento, desculpa. Criciúma foi outro jogo. Contra o São Bento, até virou o jogo, mas acabou cedendo o empate. E eu acredito que a zaga do Cuiabá é bem melhor do que a do São Bento. Então, eu tô acreditando aqui no abaixo de 2,5, né? Cuiabá tá lá embaixo. O Sport Recife tá em sétimo. E meu prognóstico para essa partida é abaixo de 2,5. Ferroviário e Náutico. Ferroviário e Náutico. Ferroviário também é um time aqui do meu estado, do Ceará, certo? Vai enfrentar um Náutico, um time também. São dois times bastante ofensivos. O Ferroviário ganhou do Santa Cruz lá dentro do Arruda, certo? Foi surpreendente essa vitória do Ferroviário, que apesar de ter perdido o técnico Marcelo Vilar, tem mantido um padrão de jogo, né? Então o Ferroviário está numa ótima fase, numa excelente fase, e jogando dentro de casa, né? O Ferroviário tem boas chances de vencer o Náutico, né? Porque o Náutico fora tá decepcionando bastante, né? O Náutico fora não tá marcando gols, né? Marcou contra o Sampaio Corrêa, mas nos dois últimos jogos ele não marcou gols. E eu acredito muito na vitória do Ferroviário. Estou sendo bem extremo, né? Eu acho que poucas pessoas vão apostar na vitória do Ferroviário por ser um clássico nordestino. O Náutico é uma excelente equipe, mas eu acredito que o Ferroviário não vai deixar escapar, vai manter essa bom retrospecto, vai para cima e vai vencer o time do Náutico. Então estou apostando Ferroviário para vencer e disparar na liderança. Juazeirense e Brusque. Juazeirense que é uma boa equipe, tem mantido um bom padrão de jogo, tem mantido um jogo bem ofensivo, tem marcado poucos gols, mas está ali sempre buscando resultado. O Brusque também da mesma forma, tá? É um time bem ofensivo, um time bem equilibrado e com certeza vai ser um grande jogo. Para essa partida, eu estou apostando no jogo over, ou seja, acima gols. Eu acredito que esse jogo será acima de 1,5 gols, ou ambas marcam para um jogo mais, né, mais arriscado. Eu particularmente tô apostando grande, né? Porque os dados aqui me mostram que o Juazeirense nas três penúltimas partidas ganhou de 1-0, então acima de 1,5 é bem arriscado, mas eu tô apostando muito que esse jogo vai ser um jogo under, jogo acima, né? E é mata-mata, né? Quartas de finais, eu acho que os times não tem que vão mesmo para cima, vão procurar, acho que tá afunilando o campeonato, então eles vão procurar jogar para cima. Então esse jogo para mim é acima de 1,5 ou ambas marcam. Floresta contra o Jacuipense. O Floresta é um time também aqui do estado do Ceará, está nas quartas de final, venceu o Bragantino do Pará na última partida. Foi um time que eu apostei, ganhei um palpite, um jogo que eu fiz. E eu acredito que o Floresta vai vencer essa partida. O Floresta dentro de casa, ele é uma excelente equipe. Ele vai para cima, é time de fazer gol, tem um bom ataque, certo? E eu acredito na vitória do Floresta. Jacuipense tem aí procurado fora de casa se defender, tem procurado aí não levar gols, mas para você ver no retrospecto aí, o Jacuipense tem me deixado muito desejar fora de casa. Então, para mim, nessa partida é Floresta para vencer. Universidade Dublin e Bohemians da Irlanda, primeira divisão. O Universidade Dublin é uma equipe muito fraca, muito ruim. Tá ali na vice-lanterna da competição, marcou 15 gols e levou 40 gols em 23 jogos, ou seja, aproximadamente uma média de 2 gols por partida, certo?
e vai enfrentar o Bohemians, que é o terceiro colocado da competição. Vai jogar fora de casa, né? É, e o Universidade de Dublin tem tido assim um padrão péssimo de jogo. Então eu acredito muito que o Bohemia, mesmo fora de casa, tenha a capacidade de vencer. Vem de um empate de 0-0 com o Cork City, que é um time ali meio de baixo, mas o Universidade de Dublin é muito ruim, é péssimo tecnicamente, então eu acredito que o Bohemians vai vencer. Porém, como tá jogando fora de casa, eu vou me assegurar no empate, porque na verdade a odd está muito baixa, 1,33, né? E nesse caso eu me asseguraria no acima de 1,5, né? O Bohemians tem marcado gols, tem vencido sempre marcando gols, mesmo fora de casa, tá exceto nessa última partida, ele sempre tem marcado gols, né? Então eu acredito muito na vitória do Bohemians, mas para quem quiser ir acima de 1,5 também é uma boa opção. Lokomotiv Moscou contra o Kazan, né? Lokomotiv Moscou, que é uma das grandes equipes do campeonato russo, venceu na última partida fora de casa o Zenit também, que é uma excelente equipe, e vai pegar um Kazan que está numa péssima sequência, né? E o Lokomotiv Moscou tem um bom retrospecto dentro de casa e o Kazan tem um péssimo retrospecto fora de casa. Então eu acredito na vitória do Lokomotiv Moscou para vencer, pagando a odd de 1,40. Beleza? Então é isso, galera. São meus 7 jogos. Acabei me estendendo um pouco no vídeo, mas vale a pena assistir, vale a pena olhar. Aqui é uma prévia. Você também pode estudar os times, você pode ver as suas opções. Aqui tem vários aplicativos que mostram os dados, os resultados. Ó. Lokomotiv Moscou, né? Que tem aí 9 jogos sem derrotas, certo? O time do Kazan tá sem vitória 3 jogos, sem marcar gol 3 jogos. O Lokomotiv Moscou é o primeiro a marcar de 9 partidas em 8, ele marcou o primeiro, entendeu? Aqui tem uns confrontos, vitória de frente a frente, foi 3 vitórias do Lokomotiv Moscou, são 6 jogos sem derrota para esse time, são 5 jogos sem sofrer gols e menos do que 2.000 entre essas duas partidas, foram 8 de 9 partidas, né? E de 5 partidas, 4 o Lokomotiv Moscou foi o primeiro a marcar. Então, para quem gosta de apostar naqueles dados mais assim, quem marca primeiro, tá aí esses, você observa por aí nas probabilidades, pagando odd de 1,40, 71% de chance para o Lokomotiv Moscou ganhar, sendo que dentro desses 71% ele ganha 67% das partidas. Então é isso, amigos. Vocês fazem umas análises, vocês buscam aí aprimorar aí suas análises, ver as condições. E para mim, esses são os meus 7 jogos aí que eu tenho disponibilizado para vocês. Qualquer dúvidas, pode falar nos comentários. Eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza, galera? Valeu, galera!